L'archipel du Cap-Vert, d'origine volcanique, est situé à 500 km à l'ouest de Dakar, en plein océan Atlantique. Les Portugais se sont installés dans l'île de Santiago en 1462 et ont fondé la ville de Ribeira Grande, actuellement Cidade Velha, le premier comptoir européen permanent sous les tropiques. Au XVIe siècle, l'archipel a prospéré grâce au commerce triangulaire. Les pirates ont occasionnellement attaqué les comptoirs portugais. En 1585, Sir Francis Drake s'empare de la ville. Après le pillage de la ville par les Français en 1712, Cidade Velha perdit de son importance au profit de Praia, qui devint la capitale en 1770. Depuis la fin du XVIIIe siècle, l'archipel a subi de nombreuses sécheresses et famines, et avec le déclin du commerce des esclaves, l'économie se fragilise. Cependant, la position des îles par rapport aux grandes routes maritimes s'avère être une localisation idéale pour l'approvisionnement des bateaux. Au XIXe siècle, Mindelo, grâce à son excellent port, devient un important carrefour commercial. En 1956, Amílcar Cabral et Rafael Barbosa organisent clandestinement le Parti autonome pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, PAIGC. Ce parti, qui demande l'amélioration des conditions économiques, sociales et politiques au Cap-Vert et en Guinée-Bissau, forme les bases du mouvement pour l'indépendance des deux nations. Après la révolution de 1974 au Portugal, le PAIGC devient un mouvement politique très actif au Cap-Vert. En décembre 1974, le PAIGC et le Portugal signent un accord prévoyant un gouvernement mixte composé de Portugais et de Cap-Verdiens. Le 30 juin 1975, les Cap-Verdiens élisent une Assemblée nationale qui a reçu l'indépendance du Portugal le 5 juillet 1975. Dans cette jeune république capverdienne, la majorité de la population est composée des descendants des colons portugais mélangés aux esclaves africains de différentes ethnies du continent. Ribeira Grande. Grande, passa de tucachão, mangueachão, laranja, com tiragem, cana, sucre, com tiragem. Com tiragem. C'était le rond-point, le point de rendez-vous de tout ce qui était trafic d'esclaves. Et d'ici, ils étaient renvoyés sur Praia, où on les mettait sur les bateaux, donc soit américains, soit européens, et ça partait. Donc, à cause de ce trafic d'esclavage qui était très, très lucratif ici, les Espagnols, les Portugais, les Français, en fait, tout ce qui était européen, ils ont commencé à construire un peu partout, où tu vois donc la rue à Banana, qui est la plus ancienne, en fait, et qui va jusqu'à là-bas, en fait. Il y a eu les cathédrales, il y a eu les églises, il y a eu le fort qui a été fait. Alors le fort était censé pour défendre contre les pirates qui venaient attaquer les bateaux et voler les esclaves et les revendre eux-mêmes. Après l'esclavage, c'est resté pendant quelques années encore le point de rendez-vous des négoces alimentaires. C'est beaucoup plus de tradition et religieux ici que sur Praia ou sur Tarrafal ou sur les autres îles. Et puis maintenant, Cidade Velha est la ville la plus antique, donc c'est passé à un patrimoine national. C'est en instance de passer patrimoine mondial. Cidade, en fait, il y a plein de choses à visiter. Il y a tous les jardins de ce côté-ci, il y a les vieilles cathédrales de ce côté-là. Les 3 baobabs qui existent au Cap-Vert sont ici. Il y a les trapiches où l'on fabrique le grogo.
Ribeira Grande, la première capitale de l'archipel, rebaptisée plus tard Cidade Velha, fut abandonnée pour des raisons militaires et logistiques au XVIIe siècle. Cidade Velha s'est lentement transformée en un petit village de campagne dépourvu d'importance commerciale. Actuellement, il ne reste plus que les ruines de la cathédrale, les allées médiévales et l'exécrable poteau aux esclaves. La ville est candidate sur la liste du patrimoine mondial des Nations Unies. Nasci ali na Cidade Velha, me criei ali na Cidade Velha, na escola ali na Cidade Velha, faço a primeira comunhão ali na Cidade Velha, em casa ali na Cidade Velha, tinha-se ali na Cidade Velha. Cidade Velha, quando que nasci, me nasci na 1937. A minha escola, que eu canto, lembro uma escola de 7 anos, canto sem ser 14. Já naquela altura nunca conheceva nada de especial, mas depois que aqui em casa, bem conheci certas coisas de especial. Sempre houve crise e falta de recursos financeiros e houve a falta também de serviço. Minha pai já era vinha da América, quando que bem ele era um grande proprietário, tinha fornalha que está a fazer agrogo, está a fazer a mel, a fazer a cana sacarina. Depois, mais tarde, com a crise que houve sempre, comprou uns botes e também os pescadores ali estava a pesca também distribuía peixe. Ali, junto com o padre, que era suíço, distribuía aqueles peixes ali. Em princípio, eu trabalhava ali no patrimônio. Então, também criaram um gabinete técnico, eu trabalhei lá 7 anos. Trabalha lá, bem os arqueólogos de Portugal, bem fazer recolhas, bem fazer limpeza, bem fazer recolhas dos objetos. Então, naquele gabinete que criaram, então conservava aqueles objetos que foi encontrado. E tinha um livro também que então fazia o acolhimento de que as gente que vinha de longe, cada um também desse país, então escrevia seus nomes naquele livro. E quando, do outro lado, ainda trabalhei também agricultura. Tem horta, que o marido deixa um colo. Trabalha na horta, tem mangueiras, tem coqueiros, tem bananeiras, tem mandioca. Cooperação está ali num trabalho bom. É a cooperação espanhola. E bem ali, bem preserva ou conserva aqueles monumentos que pertence ali à Espanha, antigamente. O primeiro cabo que foi descoberto é Cabo Verde, no mesmo ano que foi descoberta, é dividido a capitania. Então, ali na Ribeira Grande, então fizeram aquela igreja ali. Fazer aquela igreja ali, porque aqueles que descobriram eram evangelizadores, eles pôr o nome de igreja de Nossa Senhora do Rosário. Hoje não tem o nome velha, porque bem tive a saca das piratas, o Drake, também o corsário francês que é Cassardes, que é a Cidade Velha e Ribeira Grande, então bem passa para ser velha. Antes da independência, portugueses privilegiados fazem aqui o trabalho. Uns eram comerciantes, e outros eram regente agrícola, e cada um tem sua especialidade. E outro também trabalhava na militar. E naquele tempo era mesmo, Cabo Verde era dominado por português. Porque o mesmo governo era português, o ministro era português, porque este foi elegido, está tratado lá na Portugal, depois este está bem para Cabo Verde e só bem fazer trabalho. Não tinha água tchau. Então, no tempo de colonial, trazer água 2 vezes para abastecer a população de praia, habitação de praia. Então, a água fica pouco. Tinha frutas tchau, mas tinha água tchau. Chuva na Cabo Verde é pouco. Para morrer água, nascente juntado com chuva vira chuva é pouco, cata subir. Grogo de Cidade Velha é especial para modo de cana de liquimação. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Eu venho agora, não matar. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Eu venho agora, não matar. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai.
primeira igreja. Essa igreja ali foi a primeira igreja dos portugueses em África, de costa ocidental. Portanto, aquela igreja ali foi muito antiga. E tinha uma parte ainda que foi mais antiga que aquele cúpula lá, aquele estilo lá. A ciência foi ainda mais antigo que as outras partes, mas aquela outra parte foi empelhado, quer dizer, aumentado. Então, aquela igreja ali, minha achava ele forrado o teto. A minha achava ele com o corro. A minha achava ele que um cabo de flame em trabalho próprio na tirada de centro de azulejo, porque era tudo vestido de azulejo, do século XV, com o princípio XVI. Era tudo teto, cheio de azulejo, até com painéis, com padrões e tudo, porque as igrejas ali se padroeira é Nossa Senhora do Rosário. Porque tu, mulher, alguém tinha outra flama, é um campo que enterrar alguém dentro da igreja. Não, senhor. Porque um vez vinha um padre, no tempo quando que vinham uns padres de congregações puritanas, e aquela igreja ali se ensina, era terra batida, tudo inteiro. Era terra batida, assim, uma rola. Então, bem aquele português, como o pároco, ali vem, quando que vem e acha que as pedras ali, tudo ruínas, ainda tinha que apanhar. Então, ele vem como era terra batida, então ele vem apanhar por aquele suádio de cimento, ali, assim, e bata fazer recolhas de aquelas pedras, com inscrições, com aqueles lápis, assim, e enfeita a igreja. É que porque, mesmo o corpo de alguém é dentro de igreja ali, não. Que assim. Alguém tinha está fraca linda, hoje uma alguém está fraca linda, mas é que assim. Nada que está ali, assim, que ele é um enfeito. Se alguém reparar o direito, eu estou dizendo, cada um tem essa data na rua, sim, senhor. Aquele campo lá na frente, ele minha avó. Aquele outro assim era de um padre que está lá, que os outros assim era resto que foi recolhes. Então, eu sirvo aquele que está servindo para ele, que o outro fica ali embaixo de qualquer árvore, assim. Ah, cidade velha, dentro do coração são sofrimentos de africanos. Aquele sofrimento não tenta criar para o subir mais grande, para mostrar uma boca mãe de Cabo Verde. Cultura antigamente era tchuli, tinha tamanho. Tinha os batucareiros, lá que está casado, aquele que tem um batizado. Tem medo de morrer para nos morrer ser. Não se achava, não queriam brincar. Então morre em show. Se me bem, fica bom. Para animação de mocinhos. Batuque et finasson sont les danses et les chants traditionnels généralement réalisés par les femmes de la communauté. Le peuple qui a créé cette tradition musicale est les Badiou ou vagabonds qui, pour échapper à l'esclavage, s'enfuyaient vers l'intérieur de l'île. On peut entendre le batouk à l'occasion de mariages, de baptêmes et de naissances. O batuque vem de resultado de nível de cultura de nossa terra. O batuque não nasce, não é tchel, não está morando, não está deixando. Le chant commence avec un cercle de batteurs sur un rythme appelé tchabet. Les femmes batteurs créent leur son soit en frappant dans leurs mains ou plus fréquemment en tapant un tissu usagé roulé dans un sac plastique posé entre leurs cuisses. Quelquefois, le battement et la danse sont accompagnés par une femme qui se lève et commence son solo appelé le finasson, car il s'agit d'une forme artistique improvisée, expression populaire des souffrances de la communauté. Let's
Já deixa de andar puxando a boca você. Com as caças ali, e vai cair com a vontade, olha. Engata fazer só assim. Chap, chap. Batuco tá contínuo, por acaso. A ti gosta, ainda tá gente sai. Ainda espera, mas ainda se uma idade tá bem, mas a gente sai. Lá onde nunca pode entrar uma. Mas tá bem para frente, se bem sair desse mundo que nós todos não tem que tá sair. A mim tá sair que luta bem sair, ainda deixa raiz, planta, que ramos tudo bem preparado, que mais tarde, aí eles estão falando, não, Gina mora, não, Gina cá mora. Gina está vivo, como não está vivo, não está luta. E assim. Então está ali assim, e minha marido está falando, chegou, acabou de sair para morrer, isso não está falando nada, deixa, não está distraído. Então deixa a coisa estar aí para trás. Vamos logo, quem sai, quem está dentro e sabe, não está fazendo a sabor. Tudo que está cansado, está virado descansado. Então, tem dois ritmos do que é. Ali, rebetinha, pratica. Agora tem. É um ritmo de descanso, é um rito de trazer, que é o resumo, está bem, é uma letra, está bem, é pedra, é pó, é tudo, está tudo, cada um nesse lugar, cada um nesse lugar. Ai, 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 menino, ai, 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 menino, ai, 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 também, ano tá novo, né?
chega, não está dando batuco. Horas que não dá batuco, não está marapano. Não está sentindo, sabe? Não está sentindo coração, sabe? Não está sentindo aquele brilho, sangue está subindo no corpo. Não está lavando, não está saqueiro, não está baja. Então, no ritmo de batuco, esse que não está baja. Não tem plástico, pano, não põe pano de dentro, não está embordado com plástico. Depois, não está põe fita cola. Mas tem outro tipo de chaveta. E, por exemplo, napa, que está aquele forno de coisa. Tá põe pano de dentro, tá cose com napa, tá fazer batuco. Se que tem napa, não tá fazendo de roupa com plástico. Voilà donc les vestiges du glorieux passé de Ribeira Grande, origine de la nationalité capverdienne. Indépendamment du déclin dont a souffert dans le passé la ville, les amateurs du batouk ont su préserver cette tradition culturelle. Ils ont transmis aux générations futures le fondement d'une identité capverdienne.